O sheik bilionário, senhor absoluto de um império forjado em ouro e poder, jamais imaginou que a simplicidade silenciosa da jovem que trabalhava em sua mansão esconderia um segredo capaz de abalar seu mundo. Naquela manhã, enquanto liderava uma das reuniões mais cruciais de sua carreira, um sussurro inesperado cruzou o salão de mármore. Um idioma estrangeiro que despertou sua atenção e incendiou sua curiosidade. Era chinês, falado com a segurança de quem domina mais do que apenas palavras. O Emirado de Sahar al-Din resplandecia sob um sol ardente, onde o luxo se expressava nos detalhes dourados dos palácios e nas sedas que dançavam suavemente ao vento do deserto. Nas altas torres, os tapetes persas emolduravam corredores silenciosos que cruzavam jardins repletos de jasmim e almíscar, perfumando o ar com uma fragrância que combinava com o aroma intenso de incenso e especiarias nas salas de reuniões. Ali, no refúgio entre poder e tradição, o sheik mantinha seu império com mão firme, isolado por sua autoridade implacável. A jovem empregada, que até então era apenas um vulto discreto na rotina do palácio, com seu vestido simples contrastando com os brilhos ao redor, movia-se com uma segurança silenciosa que poucos percebiam. Seus olhos carregavam uma chama que o sheik nunca ousara observar de perto, pois para ele, seus funcionários eram meros instrumentos do seu império. Frieza e controle eram suas regras. Mas naquele instante, algo fora do script mudou. Durante a reunião, enquanto advogados e diretores discutiam contratos milionários, o sheik captou frases alinhadas em chinês, a pronúncia perfeita e pausas calculadas, como se aquela jovem fosse alguém habituado a ambientes muito além dos limites da mansão. O choque queimou sua face impassível. Quem poderia imaginar que a modesta empregada possuía uma chave para um mundo oculto, cheio de mistérios e poder? Com o olhar fulminante, ele a surpreendeu no meio da sessão, seu silêncio habitual rompido pelo súbito e inesperado convite. Fale agora o que antes escondia. Sua voz era um comando disfarçado de curiosidade, um desafio que incendiava as tensões entre eles. Ela ergueu os olhos, enfrentando a tempestade no olhar do sheik, e por um momento o mundo ao redor pareceu parar. O palácio, o deserto, o poder, nada mais importava, apenas aquele confronto silencioso. A dignidade e a força que emanavam dela eram tão reais quanto sua humildade fingida. O ar ficou pesado, carregado com emoções conflitantes, o misto de surpresa, admiração contida e um fascínio velado que o sheik tentava entender. Como ele, acostumado a decretar destinos, poderia lidar com esse enigma que a empatia e o desejo começavam a revelar? Quando a última palavra em chinês ecoou entre as paredes douradas, uma reviravolta inesperada se apresentou. A jovem não era apenas uma empregada com segredos, mas uma peça-chave em um jogo de poder que ameaçava desestabilizar o império do sheik bilionário. O que ele descobriu ali, naquela reunião, mudaria para sempre sua percepção de controle, confiança e talvez algo mais profundo. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik já te intrigou. Me conte nos comentários.
de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio que se seguiu ao comando do sheik bilionário parecia tão espesso quanto o manto de areia que envolvia o emirado de Sahar al-Din. A jovem, com as mãos trêmulas, parecia pesar cada palavra que sairia diante daquele homem, cuja presença dominava todo o ambiente. Seus olhos, no entanto, não vacilaram por completo. E isso fez o sheik dividir-se entre o impulso do poder e a admiração inesperada. Falo chinês, porque pertenço a um lugar que o senhor jamais compreenderia, respondeu ela, a voz firme e doce cortando o ar carregado do salão de mármore. Enquanto as cortinas de seda dançavam com a brisa tímida que entrava pelas janelas altas. Meu passado é uma tapeçaria de segredos que me trouxe até aqui e que agora o senhor insiste em desfiar. O sheik inclinou-se levemente para a frente, o olhar endurecido por anos de batalhas políticas e pessoais, mas que agora vacilava diante daquele mistério tangível. Prove-me que merece algo mais do que o seu uniforme, disse ele, os traços traindo a curiosidade afiada, quase predatória. Ou me dê um motivo para expulsá-la daqui antes mesmo da próxima reunião. O palácio, com toda a sua opulência, pareceu se estreitar, confinando-os numa bolha de tensão, onde o destino de ambos poderia ser traçado com uma palavra. A jovem respirou fundo e, sem mais hesitar, revelou uma foto pequena e desgastada que tirou do bolso da saia simples. Duas pessoas sorrindo, de aparência familiar e ternura antiga. Essa é minha família, disse ela, a voz embargada, como se pela primeira vez deixasse cair a máscara que a protegia do mundo cruel fora daquele palácio. Estive escondida porque fugi de inimigos que também conhecem o jogo do poder. Não sou uma mera empregada. Sou filha de uma dinastia perdida, exilada pela ambição cruel de outros. Vim buscar refúgio, disfarçada de sombra, para juntar forças e reconstruir o que o destino tentou destruir. O sheik fixou o olhar naquele pequeno pedaço de papel. O brilho dourado da luz do sol filtrando-se pela janela, iluminando aquele fragmento de vida esquecido. A revelação atingiu seu peito com o impacto de uma tempestade inesperada, misturando raiva, surpresa e, ainda que contrariado, um raro lampejo de respeito. Por que deveria acreditar em você? Perguntou, e sua voz, antes cortante, agora carregava um tom fatigado, como se o peso de tantas decisões o alcançasse naquele momento. Ela ergueu a cabeça, encontrando nele não apenas um tirano, mas alguém que o mundo temia, e que talvez precisava entender o amor em sua própria linguagem. Porque sheik bilionário, até um homem que comanda impérios, pode precisar de apoio nos momentos em que o próprio trono treme, respondeu, a sinceridade abrasando cada sílaba. O ambiente antes rígido começou a se dissolver com a cadência inesperada daquele diálogo. A jovem, que aparentava fragilidade, agora se mostrava uma força silenciosa, uma possibilidade de mundo que o sheik jamais considerara. Enquanto a reunião prosseguia em outro salão, o sheik permaneceu ali, observando cada movimento dela, o contraste entre a simplicidade do vestido e a complexidade do olhar, que escondia sonhos e dores. A dúvida era uma sombra que começava a tomar espaço na mente do homem que jamais permitira falhas.
E esse turbilhão interno só aumentava à medida que a jovem encontrava coragem para revelar fragmentos do que realmente significava existir à sombra de poderosos inimigos. No silêncio do corredor, onde o vento carregava o perfume enigmático do jasmim e do almíscar, uma porta se abriu lentamente. Um homem de olhar duro, rosto marcado por decisões impiedosas, apareceu. "Há notícias, Sheik", anunciou ele, com voz grave e cheia de tensão. Informantes confirmaram que há um movimento contra seu império. E sua protegida não está tão distante desse jogo de sombras quanto parece. O Sheik franziu o senho, o ar ao seu redor tornando-se mais denso, quase sufocante. A certeza de que aquela guerra prestes a explodir não se restringia às fronteiras políticas, atingia diretamente o coração do palácio. "Então, ela não é uma aliada, mas um risco", murmurou, a voz baixa, carregada de uma mistura amarga de traição e protecionismo. Mas no fundo, uma fagulha teimosa queimava. Talvez aquele segredo que desafiava sua autoridade fosse também o último elo para algo maior. Redenção, amor, uma conexão impossível de ignorar. Ele deu um passo em direção à jovem, o olhar implacável, porém com uma hesitação que beirava a incerteza. "Meu lado." Ela assentiu, sabendo que aquele era apenas o começo. O jogo havia mudado e ambos estavam presos numa teia onde cada movimento poderia destruir ou salvar tudo, enquanto as estrelas começavam a surgir no céu interminável do deserto. O sheik bilionário fitava o horizonte, sentindo que a casa de cartas que chamava de império balançava. Mas dessa vez não era apenas o poder ou o ouro que estava em jogo. Era algo profundamente pessoal. Um segredo maior permanecia oculto, algo que ele jamais imaginara encontrar naquela figura que julgara insignificante. Um enigma que poderia destruir tudo o que construiu ou levá-lo a um amor que transcendia fronteiras e títulos. E no silêncio daquele palácio monumental, entre sombras e luzes douradas, o sheik se preparava para desvendar uma traição tão devastadora que arrastaria o coração do emirado para uma tempestade que ninguém poderia evitar, nem mesmo ele. O silêncio no corredor parecia abissal, como se o próprio tempo hesitasse entre o passado silencioso daquela jovem e o presente imponente do sheik bilionário. O luxo ao redor não suavizava esta tensão. Os tapetes persas, os arabescos dourados nas paredes, o aroma denso do almíscar e do incenso mal disfarçavam a inquietude crescente no peito dele. Ela permaneceu imóvel, segurando firme a foto desbotada, enquanto o olhar do sheik desviava por um instante para as janelas altas que emolduravam o deserto infinito. O sol lançava raios cortantes, dividindo o espaço entre sombra e luz, metáfora cruel do império abalada por segredos que ameaçavam incendiar tudo. "Amanhã à noite", repetiu ele, voz baixa, quase rouca por trás do comando firme. "Você estará ao meu lado na reunião do conselho. Essa será sua chance de mostrar que pertence a mais do que esse uniforme." Ela sentiu, sentindo o peso daquela promessa como uma armadura que podia proteger ou prender. A verdade não dizia tudo. Segredos maiores desejavam vir à tona. Mas para isso, ambos ainda precisavam confiar. E a confiança era um terreno escorregadio no palácio. Naquela noite, poucas horas antes da reunião, o palácio guardava um silêncio diferente. Somente o eco distante de passos apressados e o sussurro das cortinas anunciavam que Saharaldin não era apenas um espaço de riqueza, mas um tabuleiro onde cada movimento podia significar vida ou morte,
No quarto simples, onde a jovem se recolheu, afastada das luzes opulentas, a respiração dela era um diálogo entre passado e futuro. Aquela foto emoldurava o único elo que restara de uma linhagem destruída. Pais que caíram em uma trama silenciosa de intrigas, exilados por velhas rivalidades tão cruéis quanto invisíveis. Por que confiar nele? Perguntou a si mesma, a voz quase um sussurro, perdida entre a escuridão do espaço. O medo percorria sua pele como o toque frio do deserto à noite. Mas também havia uma chama, uma esperança tênue, arriscada que insistia em não apagar. Enquanto isso, no salão principal, o sheik despia-se temporariamente da armadura de comando. Em seu gabinete privativo, a luz baixa desenhava sombras sobre seu rosto. Essa jovem, com sua língua que cortava o tecido do silêncio em chinês, desafiava tudo aquilo que ele acreditara controlar. O reflexo no espelho não o mostrava apenas como o senhor absoluto de um império, mas como um homem envolto em dúvidas. Poder, ouro e alianças não podiam tapar a vulnerabilidade que essa mulher despertara. Uma mistura de fascínio e irritação que fazia seu coração bater em um ritmo desconhecido. Uma batida seca na porta interrompeu esse momento. Era Karim, seu mais leal conselheiro, trazendo notícias que não podiam ser ignoradas. Sheik, os informantes confirmam que forças contrárias se organizam em segredo. Seu império está cercado, e a sombra daquela jovem pode não ser apenas um risco, mas a chave para a destruição ou salvação. O sheik ouviu com um olhar fixo no horizonte de prédios dourados e desertos infinitos que se estendiam além do palácio. Diga-lhes que estou atento, respondeu, a voz carregada de aço e cansaço. Mas é nessa mesma sombra que talvez encontre a luz para reacender este império. Enquanto a reunião se aproximava, a jovem caminhava pelos corredores com a serenidade de quem carregava o peso do mundo sem permiti-lo transparecer. Ela sabia que os olhos do sheik estavam sobre ela, que cada gesto seu seria escrutinado por aliados e inimigos. Ao entrar no salão, as vozes cessaram por um instante. O conselho dos conselheiros, homens e mulheres cujos interesses variavam entre o poder e o lucro, aguardava a presença do sheik e sua inesperada acompanhante. O sheik bilionário apresentou-a cuidadosamente, cada palavra sua uma corda esticada entre autoridade e mistério. Esta é minha protegida, anunciou com firmeza. E amanhã vou testar sua lealdade para que todos saibam para quem servimos. Os olhares se voltaram, alguns duros, outros curiosos, e mais de um sorriso cínico surgiu diante do desafio. Ela respondeu com uma calma surpreendente, a voz cheia de aquela certeza forjada em batalhas invisíveis. Meu passado fala por mim, e meu futuro será escrito ao lado do sheik, não contra ele. Naquela noite, após o fim da reunião, quando os corredores retomavam o murmúrio habitual, o sheik e a jovem ficaram frente a frente, numa varanda que dava para as dunas. O vento trazia o frescor necessário, mas carregava também a inquietação do que estava por vir. O sheik a observou com um olhar que desnudava uma complexidade rara, poder, dúvida e um desejo mal escondido. Você revelou muito pouco, disse com um meio sorriso, mas já é mais do que a maioria ousa. Ela sorriu, o brilho nos olhos perdido entre orgulho e medo. E você ainda não sabe tudo, sheik bilionário. Há alianças ocultas que atravessam mares e desertos. E se não formos cautelosos, serão essas sombras que trarão o fim do seu império. O silêncio que pairou foi quebrado pelo som distante de uma coruja.
A noite do deserto era uma promessa e uma ameaça. Antes que pudessem falar mais, um sussurro urgente chegou pelo corredor. Uma mensagem entregue pelo mensageiro mais confiável do sheik. Ele desdobrou o pergaminho com mãos firmes, enquanto os olhos se alargavam, a impenetrável máscara de impassibilidade caindo diante da gravidade da notícia. O documento falava de traições próximas, de uma conspiração iminente dentro do palácio e de um nome que fazia seu coração gelar. O nome daquela jovem. Ela não era apenas um exilado perdido. Era uma peça no tabuleiro daqueles que teriam derrubar o sheik bilionário. Ele encarou-a por um longo momento, a dúvida convertendo-se em uma tempestade de emoções tão complexa quanto as areias do deserto. "Diga-me", ordenou, sem perder o tom grave. "Você está do meu lado ou trabalha contra mim?" Bem, a mão tremendo por um instante antes que a voz saísse firme, como uma última barreira contra as incertezas. "Eu posso ser sua maior arma, sheik", confessou, "ou sua pior traição." O vento estremecia as cortinas abertas, como se o destino daquele império nas areias escaldantes do deserto, mas no silêncio de corações divididos entre a lealdade e o desejo, e sob as estrelas incrustadas no céu sem fim, o sheik bilionário soube que sua vida jamais seria a mesma. Que o perigo maior não vinha dos inimigos de fora, mas daqueles que habitavam as sombras do seu próprio palácio. Sombras que agora dançavam ao som de segredos que poderiam destruir tudo, ou salvar o que restava daquilo que ele chamava de lar. O silêncio entre eles pesava como uma sentença não dita, um véu denso que encobria verdades e mentiras, alianças e traições. O sheik bilionário, imponente na dimensão de seu império, não podia imaginar que aquela noite seria o início de uma batalha muito mais íntima e perigosa do que qualquer guerra travada em campos abertos. Ela, a jovem de passado esquecido, vestia não apenas o modesto uniforme da servidão, mas também os segredos de uma linhagem perdida e o peso de expectativas que deiravam o impossível. No corredor iluminado pela luz tênue das lanternas de bronze, o perfume sutil de jasmim misturava-se à tensão vibrante do momento, criando uma atmosfera quase palpável, onde cada palavra não dita poderia ser uma sentença. "Amanhã será decisivo", murmurou o sheik, a voz rouca pelo cansaço e pela intensidade que o inesperado despertara em seu peito. A reunião do conselho não é apenas um palco de poder, mas um jogo onde uma palavra errada pode ser mortal. Ela o olhou com firmeza, os olhos refletindo o brilho frio de quem já enfrentou tempestades muito piores que a areia que batia contra as janelas do palácio. "Sei do perigo", respondeu com uma calma que parecia desdenhar da própria morte. "Mas se queremos sobreviver, precisaremos ser mais astutos que quem deseja a nossa queda." Aquela resposta, simples e direta, revelou uma coragem inabalável que desarmou a armadura inquebrável do sheik. Ele estudou o rosto dela por um momento, cada linha, a curva dos lábios, o fogo queimava seus olhos, e por trás do comando inflexível apareceu uma sombra de dúvida, misturada a um respeito que ele não admitiria em voz alta. A noite avançava, e as estrelas no céu do deserto brilhavam como testemunhas silenciosas daquela aliança frágil, tecida entre o ouro do poder e a urgência da sobrevivência. O sheik virou-se em direção à varanda que capturava a vastidão das dunas iluminadas pela lua, onde o silêncio era absoluto, exceto pelo sussurro das areias que se movimentavam com o vento.
O mundo parecia esperar por algo, algo que pudesse mudar o rumo de tudo. No quarto onde a jovem repousava por breves instantes, sua mente era um turbilhão de lembranças e planos. Foto desbotada de sua família, guardada com cuidado. Era mais do que um fragmento do passado, era uma promessa de vingança, justiça e reconstrução. Ela sabia que confiar naquele homem, o sheik que comandava um império com punho de ferro, era um risco que poderia custar-lhe a vida, mas não havia escolha. Para sobreviver, precisava jogar suas cartas com audácia. Enquanto isso, nos corredores do palácio, vozes sussurravam segredos velados e intenções camufladas. Aliados se transformavam em espiões, amores se confundiam com traições, e cada sombra escondia uma conspiração pronta a explodir. Na manhã seguinte, o salão do conselho reuniu figuras imponentes, vestidas com brocados e bordados que reluziam sob os lustres de cristal. O sheik adentrou o espaço, carregando consigo o peso de decisões que afetariam não apenas seu império, mas todas as vidas que dele dependiam. Ao seu lado, a jovem avançava com passos firmes, uma presença inesperada, que despertava reações diversas: curiosidade, desconfiança, inveja. Ela sabia que todos os olhares avaliavam mais que sua fala, avaliavam sua origem, suas intenções, sua lealdade. O sheik apresentou-a com uma autoridade que silenciou murmúrios imediatos. Esta é minha protegida, declarou com voz firme e clara. E este será seu teste final para provar sua lealdade a este império. Ela ergueu o queixo, o rosto sereno, como quem carrega um segredo que pode salvar ou destruir. A tensão no ar era quase tangível, enquanto as primeiras palavras começaram a formar o mote daquele dia decisivo. No meio da sessão, enquanto discussões acaloradas agitavam os conselheiros, um mensageiro apressado entrou trazendo um pergaminho lacrado. O sheik abriu-o lentamente, atento a cada sílaba que desfazia sua confiança. As palavras contidas revelavam uma traição que vinha se desenhando há tempos, detalhes sussurrados entre paredes que julgava seguras. Um membro do conselho conspirava com forças externas para derrubar o império, e o nome da jovem aparecia ligado a essa teia sombria. O coração do sheik estremeceu, não por medo, mas por um misto de raiva e surpresa. Essa revelação corroía a tênue confiança criada entre eles em questão de segundos. Ele a chamou para um canto, longe dos ouvidos incisivos dos conspiradores que procuravam minar seu reino. Se você é a peça-chave desse jogo, então escolha um lado, ordenou, a voz baixa como um trovão abafado. Eu preciso saber se posso confiar minha vida e meu império a alguém como você. Ela o encarou, os olhos brilhando com a intensidade de uma tempestade reprimida. Estou ao seu lado, respondeu, sem hesitar, mas meu passado não será meu cárcere nem minha sentença. Se essa traição existe, lutarei lado a lado com o Senhor para desarmá-la, mesmo que isso signifique enfrentar os fantasmas que me assombram. Um silêncio pesado silenciou o espaço entre eles, carregado de possibilidades e perigos. O sheik tentava decifrar se aquela era apenas uma tática, uma jogada desesperada, ou a verdade sincera que prometia mudar tudo. O jogo de poder no palácio mudara. O luxo e as sedas já não protegiam segredos antigos. Eles agora estavam expostos, prestes a implodir. O sheik deu um passo atrás, olhando para a mulher que não era apenas uma sombra, mas a chama que poderia incendiar seu império ou aquecê-lo nas noites frias de traição. Amanhã estaremos ambos na linha de fogo, avisou, com um olhar fixo no horizonte.
E quando as máscaras caírem, só um poderá sair vitorioso. Ela sorriu. Um sorriso frágil, carregado de promessas perdidas e chances recomeçadas. Mas antes que qualquer palavra pudesse atravessar aquele espaço carregado, um grito ecoou do fundo do salão. Traição, alguém clamou. Todos os olhos se voltaram, e o Sheik soube, naquele instante, que o próximo capítulo de sua história seria escrito com sangue, segredos e escolhas que ultrapassariam o poder do ouro e da autoridade. A noite cairia, e com ela as certezas desmoronariam sob a sombra de uma verdade ainda mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. A madrugada se esgueirava pelas frestas das janelas altas, lançando sombras móveis sobre os tapetes persas que cobriam os corredores do palácio. O silêncio era pesado, carregado com o cansaço de um império de ouro e intrigas. No entanto, ali, entre as paredes revestidas em ouro e seda, nada parecia tão frágil quanto a precária aliança entre o sheik bilionário e a jovem que até pouco tempo fora apenas uma sombra silenciosa a seu redor. Ela descansava sentada à beira da janela, o olhar perdido no vazio do deserto que se expandia além das muralhas. A fotografia desbotada repousava em suas mãos, um relicário de um passado esquecido que ameaçava emergir a qualquer instante, esquecendo o presente e o futuro que ela precisaria construir. Seus pensamentos eram uma batalha invisível, o medo do desconhecido, o receio da traição e, acima de tudo, o desejo de provar que poderia ser mais do que uma jogadora nesse tabuleiro de poder sombrio. Do lado oposto do palácio, o sheik bilionário despia-se da armadura honrada por batalhas, mas incapaz de guardar os segredos do coração. Em seu gabinete luxuoso, as sombras moldadas pela luz das lanternas criavam uma dança melancólica sobre seu rosto fechado. O cansaço do dia se refletia nos olhos ásperos, olhos que, pela primeira vez em muito tempo, haviam encontrado um obstáculo de carne, osso e mistério que nem todo ouro poderia controlar. Amanhã, murmurou para si mesmo, o tom grave rompendo o silêncio. A verdade será revelada no conselho. Não apenas a minha, mas a dela. Um sussurro de passos acelerados interrompeu o momento solitário. E Karen voltou a aparecer, o semblante mais tenso que o habitual. Os olhos frios como aço transmitiam notícias carregadas de veneno. Sheik, a traição não é uma sombra distante. Está à nossa porta. E alguns conspiradores sussurram o nome da jovem ao seu lado como uma ameaça para o império. O sheik permaneceu imóvel, absorvendo a revelação como o deserto absorve o calor do sol. Dolorosamente, mas inevitavelmente. Um misto de raiva e inquietação se acendeu em seu peito. Um fogo que não se apagava facilmente. A dúvida era uma fera que crescia na escuridão de suas certezas. E a jovem, que antes era mera suspeita, tornava-se agora um enigma vital. Por um instante, o poder absoluto deu lugar a um homem solitário, dividido entre a necessidade de controle e uma estranha admiração. No silêncio carregado, ele repetiu as ordens com tinta firme. Amanhã você estará ao meu lado na reunião. Ali decidiremos se confio meu império e minha vida a você. Ela sentiu a expressão grave, como uma sentinela que aceita seu posto, mesmo sabendo dos perigos que se escondem ao redor. A fotografia continuava a brilhar em suas mãos, um símbolo silencioso das batalhas futuras. Quando o dia finalmente despontou, o palácio mais parecia um campo minado onde sorrisos e palavras amáveis escondiam punhais afiados. O salão do conselho era um mundo à parte, homens e mulheres poderosos adornados em tecidos claros e fragrâncias fortes, cada um carregando nas costas o peso das expectativas e dos interesses próprios. A entrada do sheik, seguido pela jovem, acalmou a murmuração breve para um silêncio crítico.
Olhares de desconfiança deslizaram sobre ela, mas o homem que a apresentou não admitiu fraquezas. Esta é minha protegida, declarou, a voz carregando o peso de um mandamento. Hoje ela provará sua lealdade. Em resposta, a jovem ergueu o queixo com a dignidade dos que sabem o valor do passado e a urgência do presente. As discussões começaram, o salão vibrando com argumentos e alianças veladas. Entre as palavras afiadas, o mensageiro entrou com um pergaminho lacrado que despertou a atenção generalizada. O sheik abriu lentamente, os olhos devorando ordenavam. Você é uma peça-chave nesse jogo sombrio, disse, a voz baixa, cortante. Eu preciso saber onde está sua lealdade. Está comigo ou contra mim? Ela encontrou seu olhar como quem desafia as tempestades mais bravas. Estou ao seu lado, respondeu toda a força embutida na voz firme. Mesmo que o passado seja uma sombra que tentemos derrotar juntos. Naquele instante, o império não era feito de ouro, mas de segredos, julgamentos e fervorosas emoções. O poder ficava pequeno diante da imensidão da incerteza que dominava os dois. O sheik deu um passo atrás, analisando a mulher que transformara seu mundo em um jogo perigoso, onde cada gesto poderia significar vitória ou queda. A ameaça não vinha dos desertos distantes ou dos inimigos claros, mas de um passado ainda não completamente revelado. Amanhã, o campo de batalha será político e pessoal, advertiu. Enquanto as máscaras caírem, só um sobreviverá. O sorriso dela foi uma promessa e um aviso, tão frágil quanto firme. Enquanto a tensão no salão era quebrada por um grito que ecoou além das paredes douradas. Traição! Os olhos se voltaram em direção à fonte do clamor, e o sheik soube naquele instante preciso que as pedras que sustentavam seu reino começavam a ruir. Uma nova tempestade estava para se abater, e ninguém, nem mesmo ele, poderia prever quem emergiria das cinzas como vencedor, ou quem seria consumido pelo fogo dos segredos que ainda mal começavam a ser desvelados. O sol já se punha no horizonte de Sahar al-Din, tingindo o céu de um vermelho intenso que parecia refletir a agonia crescente no coração do sheik bilionário. A reunião começara horas antes, mas ao chegar ao salão do conselho, todos os olhares se voltaram para ele e para a jovem que ousara cruzar a fronteira invisível do poder. O murmúrio que percorreu a sala parecia um sussurro de tempestade, dúvidas disfarçadas de cortesia, suspeitas mascaradas de interesse. Ela, com sua postura firme e o olhar carregado de segredos, não se deixou intimidar. Sabia que ali não se ganhava nada com fraqueza e que em um ambiente onde cada palavra era uma lâmina, sua verdadeira batalha só começava. O sheik sentia o peso de séculos de tradições e intrigas pressionando seus ombros. A fragilidade dessa jovem, que há pouco tempo usava apenas o uniforme simples dos empregados do palácio, agora parecia uma armadura paradoxal, capaz de protegê-la e desafiá-lo ao mesmo tempo. A voz dele soou firme, como o trovão que anuncia a chuva no deserto. Neste salão, nada estará deixado ao acaso. Sua lealdade será testada, não só para mim, mas para todos que aqui buscam preservar este império. Ela assentiu com um leve movimento da cabeça, os olhos brilhando com uma energia inabalável. Aquela mistura de medo e coragem que nasce quando o destino é amarrado por fios tão tênues quanto firmes. Enquanto os conselheiros discutiam, o calor sufocante do deserto parecia se intensificar, mas o sheik mantinha-se imóvel, o olhar fixo na jovem,
que se tornava o centro de uma tempestade invisível. A cada palavra sua, o ar parecia vibrar, carregado daquela tensão elétrica que antecede a queda de impérios. Então, o mensageiro irrompeu no salão, segurando um pergaminho lacrado que parecia conter a sentença de alguém ou algo, como um anúncio sombrio de um futuro incerto. O sheik abriu o documento com dedos rígidos, o silêncio tomando conta do espaço enquanto seus olhos devoravam o conteúdo. Os nomes ali revelados dilaceravam a confiança construída com tanto esforço. A jovem, de surpresa, viu seu nome descrito não como aliada, mas como peça-chave de uma conspiração, uma sombra infiltrada, pronta para derrubar tudo que aqui fora é erguido. O choque quase o fez vacilar. Os rostos ao redor mudaram, alguns em horror, outros em triunfo velado, e havia quem sorrisse por detrás da máscara dourada. Foi então que ele se afastou discretamente, puxando a jovem para um canto onde apenas o silêncio os acompanhava. Diga-me uma coisa. Sua voz era uma mistura crua de dor e desconfiança. Você luta comigo ou contra mim? Ela o encarou como quem encara uma tempestade iminente. Não havia mentira ali. Apenas a força de quem carrega a própria verdade em meio ao caos. Meu lugar é ao seu lado, respondeu a voz firme, apesar do turbilhão que explodia no teito. Tenho meus demônios, assim como quem me cerca, mas hoje escolho lutar para proteger o que ainda resta. O momento parecia suspenso no tempo, como se o próprio deserto parasse para ouvir aquela confissão. A opulência do palácio pareceu desvanecer-se, dando lugar a uma verdade nua e crua. O império do sheik estava em jogo e o seu coração ainda mais. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam, testemunhas silenciosas de segredos e promessas, o sheik não conseguiu repousar. Vagava pelos corredores frios do palácio, repassando cada palavra dita, cada olhar trocado. Por trás da fachada imponente, sentia o amargo gosto da dúvida. Como confiar completamente em alguém cujo passado parecia um campo de minas? Sua mente voltou-se para as alianças veladas que permeavam seu reino, para os inimigos escondidos em sorrisos e cortesias. O jogo que jogava agora era duplo: defender seu império e decifrar os enigmas daquele coração que o desafiava mais do que qualquer adversário. Na manhã seguinte, o palácio fervilhava com a agitação das intenções ocultas. O conselho se reunira de novo, e os olhares carregavam um misto de desconfiança e curiosidade afiada. A jovem caminhava ao lado do sheik agora, não mais como sombra, mas como uma presença que brilhava, um farol tênue em meio à tormenta. Durante as negociações intensas, quando vozes se elevavam e pactos se formavam em segredo, o sheik percebeu a sutileza dos ataques disfarçados. Sua mente analítica captava cada movimento, cada sussurro, cada possível traição velada. Aguardava o momento certo para agir, sabendo que a maior batalha seria travada não com armas, mas com palavras e astúcia. Após horas que pareceram um tormento lento, uma nova surpresa se abateu sobre o salão. Um dos conselheiros, com voz firme e acusatória, levantou-se e declarou: há um traidor entre nós, um inimigo vestido de aliado, alguém que joga contra o império enquanto finge servi-lo. O silêncio se fez inevitável, uma tensão cortante como lâminas afiadas. Todos os olhos se voltaram imediatamente para a jovem, cujo rosto permaneceu impassível, mas cujo coração pulsava como tambor de guerra. O sheik avançou, tomando a mão dela num gesto multiplicado entre comando
e proteção silenciosa. Sua voz ecoou com a autoridade de quem não aceita respostas vazias. Prove seu valor aqui e agora. Diga a verdade. Enfrente a lama que querem jogar sobre você, mas saiba que, se traí-lo, não haverá perdão. Ela respirou fundo, as rédeas da coragem firmemente nas mãos, e respondeu com uma serenidade que desarmava qualquer acusação. Não sou traidora, mas aqueles que lançam sombra sobre mim escondem segredos que ainda não sabem revelar. Aquele instante parecia anunciar o começo de uma guerra interna, onde lealdades seriam testadas, e as máscaras cairiam uma a uma. No corredor deserto, longe das especulações e olhares que o julgavam, o sheik olhou para ela com uma intensidade que era quase uma revelação. Confesso que temo o que ainda desconheço, sussurrou, a voz carregada de uma mistura de admiração e temor. Mas se for para nos salvar, não hesitarei em encarar qualquer tempestade. Ela sorriu, um gesto que misturava esperança e desafio, enquanto o vento soprava levemente o véu de seda que cobria uma janela aberta. O império de Saar al-Din permanecia de pé, mas nas sombras daquele palácio dourado, uma batalha silenciosa se desenhava, uma luta de segredos, desejos e traições que poderia consumi-los a todos. E quando o primeiro raio de sol rompeu o horizonte, um grito súbito fez ecoar pelos salões. Uma voz conhecida, desesperada, anunciava o inevitável. O sheik bilionário está cercado, e a traição já não está nos sussurros do passado, mas entre aqueles em quem ele mais confiava. A voz tremia. O palácio inteiro pareceu desmoronar num instante. O sheik fixou os olhos na jovem, a tempestade finalmente explodindo entre eles. E naquela fração de segundo, sabia que a verdadeira guerra acabara de começar. Não contra inimigos externos, mas contra sombras que habitavam dentro de sua própria alma. O dia amanheceu com um calor que parecia antecipar a tormenta que se armava logo ali, nas paredes douradas do palácio de Saar al-Din. O sheik bilionário despertou em seu aposento, com o peso do império pressionando seus ombros, mais denso e implacável do que nunca. Por entre as cortinas pesadas, o sol escaldante do deserto lançava raios que atravessavam o ar estagnado. Cada raio uma lembrança de que o tempo para decisões estava se esgotando. Ele vestiu-se em silêncio, a pele limpa refletindo o brilho do ouro das joias que usava como armadura cotidiana. Mas naquele dia, aquela opulência parecia não bastar. A dúvida se alojava firme em seu coração, e mais que isso, em sua mente atormentada pelas revelações do dia anterior. A jovem que tantas vezes tivera como mera sombra no palácio, agora se tornava o epicentro de seus temores. Ela, por sua vez, preparava-se para o que sabia ser o maior desafio de sua vida. No quarto simples que ocupava, as paredes não tinham o brilho do palácio, mas sua mente ardia com a intensidade do sol do deserto. A fotografia desbotada repousava sobre a mesa de madeira, uma lembrança silenciosa de vidas interrompidas, mas também de promessas não quebradas. Cada detalhe daquele momento pulsava com uma tensão quase insuportável. O aroma das essências trazidas do Oriente misturava-se ao calor que vinha das pedras do deserto, e a ansiedade de um jogo muito maior do que eles dois. Quando finalmente chegaram ao salão do conselho, o silêncio caiu, como um manto pesado, e olhares que pareciam lâminas congelaram o ar. O opulento espaço, adornado com tapeçarias bordadas à mão e luzes que dançavam nos lustres de cristal,
não amenizava a pressão de Alice decidir o destino de um império, e talvez a fidelidade definitiva da jovem. O sheik caminhava com a postura de um senhor absoluto, mas seus olhos carregavam uma centelha nova de vulnerabilidade. Apresentou a jovem com a firmeza de quem conhece o valor de uma peça no tabuleiro que poderá virar o jogo. Esta é minha protegida, declarou, a voz ecoando pelo salão como um decreto. E seu lugar aqui será decidido hoje. Ela permaneceu ereta, o rosto perfeito a esconder a tempestade que se agitou por dentro. Os sussurros cessaram momentaneamente, mas o peso do julgamento era palpável. À medida que a sessão progredia, as vozes subiam de tom. Alianças se formavam e desmoronavam num ritmo frenético. Sobre a mesa, papéis, contratos e mapas do império testemunhavam o emaranhado de interesses que moviam o mundo opulento do sheik. De repente, a porta se abriu com estrondo e um mensageiro irrompeu trazendo um pergaminho lacrado. Todas as cabeças se voltaram. O sheik destrancou o selo com dedos austeros, o silêncio aquietando ainda mais o ambiente. Os olhos dele percorreram as linhas que traçavam uma teia de conspirações que ameaçavam desmoronar tudo o que construíra. A traição parecia não vir somente de fora, mas tocar o âmago de seu próprio círculo. O nome da jovem, com clareza cruel, estava ligado a esse complô invisível, que se estendia como fogo em palha seca. O choque apertou-lhe o peito. Um misto de raiva e incredulidade. Chamou-a discretamente para longe do olhar inquisidor daqueles que já sussurravam verdades distorcidas. O rosto do sheik, no pálido reflexo. Os candelabros revelavam uma tormenta que palavras não podiam esconder. Diga-me, exigiu, a voz grave vibrando com a intensidade da dúvida. Você está do meu lado ou prepara minha queda? Ela o encarou com olhos firmes, marejados apenas pelo risco que carregavam, não pela fraqueza. Estou com o senhor, declarou, cada sílaba carregando o peso da sinceridade e da convicção. Mas sabe que carregar meu passado não me permite máscara ou disfarce. A verdade pode doer, mas não permitirei que ela nos destrua. O sheik permaneceu imóvel, sua mente decifrando uma equação onde a verdade e a mentira se confundiam. O saudoso silêncio da noite abrigava secretos mais profundos do que qualquer salão poderia conter. Olhando para a jovem, viu mais do que uma aliada inesperada. Enxergou uma mulher cuja força poderia ser tanto a luz contra a escuridão, quanto a sombra que a consumiria. Quando a sessão retomou, o clima do salão endureceu. Um dos conselheiros, rosto endurecido e voz cortante, levantou-se, rompendo a tensão com acusações explícitas. Há um traidor entre nós, bradou, apontando o dedo em direção à jovem. Alguém que dança nas sombras enquanto fingimos proteger este império. O murmúrio explodiu em confusão. A jovem, sem perder a compostura, levantou-se com dignidade, enfrentando o julgamento que pesava sobre seus ombros. Não traí, disse firme, o olhar fixo nos adversários em varanda que se estendia sobre as dunas iluminadas pela lua. O sheik aproximou-se da jovem, o ar carregado do deserto envolvendo-os numa quietude tensa. Amanhã seremos testados novamente, disse, a voz baixa, rouca de emoção contida. As areias do deserto não são tão implacáveis quanto as palavras que ouviremos. Diga-me, você está pronta para enfrentar não só o inimigo, mas o que há dentro de nós? Ela olhou para ele, os olhos brilhando como estrelas tímidas em céu tempestuoso. Estou, respondeu com um sorriso que escondia medo e destemor. Porque, sheik bilionário, às vezes a maior batalha
é confiar quando tudo parece conspirar para que desistamos. O vento noturno soprou com força, levantando a areia que dançou em torno deles, como presságio de uma tempestade que se aproximava. Foi então que o mensageiro apareceu novamente, correndo com uma urgência que destruiu a breve paz. Algo terrível aconteceu no palácio. A voz do homem vibrava com um nervosismo. Um dos guardas leais foi encontrado morto, e entre seus pertences, uma mensagem que promete a queda do sheik bilionário. O sheik agarrou a mulher pelo braço com firmeza, o olhar se tornando uma chama ardente de determinação e medo. O inimigo está dentro e fora dessas paredes, murmurou, e o jogo final começou. A jovem sentiu seu coração saltar, consciente de que daquele instante em diante, nada seria mais como antes. Enquanto os ventos do deserto uivavam lá fora, o palácio reluzia em ouro e silêncio, uma fortaleza frágil sob peso de segredos, traições e um amor que estava prestes a ser testado até o limite. E naquele instante, sob a vastidão estrelada, o sheik bilionário soube que a verdadeira batalha, não pelo trono, mas pelo coração, estava apenas começando. A noite caía sobre Sahar al-Din como ameaças silenciosas. O vento do deserto assobiava entre as colunas de mármore, carregando junto o aroma envolvente do jasmim e da canela, mas também um pressentimento que apertava os corações no palácio. O sheik bilionário permanecia imóvel na varanda que ladeava o salão do conselho, olhos fixos no horizonte, onde as estrelas começavam a despontar, como vigilantes silenciosas. Ao seu lado, a jovem, que agora se tornara muito mais que sombra, encarava o céu com uma determinação que parecia lutar contra as dúvidas que insistiam em sussurrar. O peso da traição anunciada ainda pendia entre eles, um véu quase tangível que ameaçava cegar qualquer possibilidade de confiança. Amanhã tudo mudará, ela murmurou, a voz embargada pela mistura de medo e esperança. O conselho espera por nossa verdade, e eu temo que não será a única que virá à tona. O sheik virou-se devagar, o rosto grave e iluminado pela luz tênue das lanternas de bronze. Seu olhar, que antes era só fogo e aço, agora exibia uma sombra rara de vulnerabilidade. Ninguém pode estar verdadeiramente preparado para encarar o que esconde um coração dividido entre lealdade e segredos, disse com um suspiro apertado. Mas o Império não pode esperar o conforto dos inocentes. Amanhã, você e eu nos tornaremos peças visíveis num jogo que jamais quis jogar. Ela cruzou os braços, o tecido simples do vestido contrastando com a imponência do palácio e com o peso que carregavam nas almas. Se for para cair, que seja de pé, respondeu firme, a voz tornando-se quase um desafio. Não fugi do meu passado, sheik. Apenas aprendi a dançar sobre suas cinzas. O silêncio que seguiu trouxe consigo o frio cortante da noite do deserto. O sheik sentiu o estremecer de seu corpo, não por temperatura, mas pelo turbilhão que a jovem despertava em seu peito. Um turbilhão que não podia, ainda, se traduzir em palavras. Você sabe que a reunião do conselho não é um duelo comum, falou ele, a voz baixa, cada sílaba carregada de advertência. São palavras, alianças, olhares e traições disfarçadas em sorrisos. Um erro, mesmo pequeno, pode significar o fim de tudo. Ela desviou o olhar para as mãos, trêmulas, e respirou fundo, engolindo o medo que procurava se mostrar. Estou pronta para pagar qualquer preço, afirmou com convicção.
Porque não é só meu passado que está em jogo, Sheik. É o que ainda podemos construir, mesmo com as ruínas do que já tivemos. O Sheik deu um passo mais perto, o calor do corpo dela quase desafiando a frieza do deserto. E se o preço for mais alto do que você imagina? Murmurou, a dúvida arranhando a sua voz como o vento dos oásis esquecidos. Antes que ela pudesse responder, o som de passos rápidos cortou o silêncio. Reapareceu, a face tensa e olhos que carregavam a notícia que nenhum deles queria escutar. Sheik, começou, prendendo a respiração. Descobrimos algo novo. Alguém do próprio conselho, um dos seus mais próximos aliados, está envolvido numa conspiração para derrubar seu império. A situação é pior do que imaginávamos. A tensão tornou-se quase palpável. O Sheik estreitou os olhos, a máscara de impassibilidade caindo momentaneamente, deixando escapar um lampejo de preocupação que poucos já haviam visto. Seu olhar candidamente pousou na jovem, como se medisse o peso do que ainda não podia dividir. Quero reunir provas, disse, a voz assumindo toda a autoridade que lhe era natural. E preciso que você esteja ao meu lado, não como uma sombra, mas como minha aliada mais verdadeira. Ela ergueu os olhos, deslizando pela face do Sheik um sorriso tênue, mistura de gratidão e crença silenciosa. Pode contar comigo, Sheik bilionário. Mesmo que isso signifique enfrentar todos os fantasmas que tentam nos destruir. Nos dias que se seguiram, os corredores do palácio se tornaram um campo minado de sussurros, olhares desconfiados e encontros furtivos às sombras. A jovem, agora oficialmente reconhecida como protegida do Sheik, se mostrou cada vez mais ágil nesse tabuleiro de intrigas. Movia-se com uma combinação sutil de humildade e determinação, intrigando aqueles que a subestimavam. Mas nem tudo era estratégia. Entre eles, o Sheik via lampejos de humanidade que ameaçavam abalar suas certezas. Em momentos furtivos, conversas trocadas ao entardecer, ele descobria detalhes que o faziam duvidar do que imaginava sobre poder e redenção. Numa dessas tardes, enquanto o sol alaranjava o céu, ela contou-lhe fragmentos do sofrimento que moldara sua alma. Perdi tudo, desde cedo, confessou olhando o infinito. Meu nome fui esmagado por alianças traiçoeiras e minha família destroçada. Mas entre escombros, encontrei algo que o ouro não pode comprar: a vontade de reerguer o que foi perdido. O Sheik permaneceu silencioso, tocado por aquela sinceridade inesperada. Seus dedos tocaram, brevemente, a mão dela. Um gesto que falava de confiança e promessas ainda não ditas. O mundo de luxo e conspirações ficou para trás por um momento, dando lugar a algo raro no coração endurecido dele: esperança. O chamado para a próxima reunião chegou mais cedo do que esperado. O Sheik sabia que o enfrentamento estava próximo e que o futuro do império, e talvez do próprio coração que começava a bater diferente, dependia daquele instante. Ao entrarem no salão, os conselheiros já aguardavam, atentos e alertas. Sorrisos falsos e olhares afiados se cruzavam em uma dança perigosa. Quando Sheik contou com a presença da jovem ao seu lado, um silêncio desconfortável pairou no ar. Ela estava pronta para enfrentar, com dignidade e coragem, a tempestade que se avizinhava. No meio das acusações veladas e debates fervorosos, um nome foi pronunciado com veneno. Não apenas a jovem, mas uma figura inesperada, próxima ao Sheik, estaria traindo silenciosamente o império. O choque tomou conta da sala. O Sheik bandeou o olhar para a jovem, que, sem vacilar, encarou a multidão. Se querem um traidor, declarou firme,
Olhem além das sombras em que procuram. Meu passado pode ser questionado, mas minha lealdade nunca será vendida. Nesse instante, o ar pareceu congelar. O sheik percebeu que não era apenas aquela mulher que estava sendo julgada, mas todo um legado de poder e escolhas. E quando, finalmente, as cortinas se fecharam para o encerramento da sessão, um mensageiro entrou, apressado e com o rosto pálido. Sheik, anunciou, voz grave. Um novo ataque foi detectado. Desta vez, a ameaça não está apenas nas palavras, mas nos segredos mais profundos que seu império guarda. O sheik voltou-se para a jovem, suas mãos entrelaçadas com firmeza pelas suas. Estamos no precipício de uma queda ou um renascer, disse, com a voz cheia de uma resolução que queimava tão forte quanto o deserto. Mas antes disso tenho que saber, até onde você realmente irá por esse império e por nós. Ela apertou a mão dele, olhos brilhando como as primeiras luzes do amanhecer que se aproximava. Até o fim, sheik bilionário, mesmo que o preço seja meu próprio coração. O silêncio envolveu-os. Lá fora, o vento trazia fragmentos de um futuro incerto, enquanto dentro do palácio, sombras antigas se preparavam para emergir. E foi nesse instante, quando a lua ocultava sua face, que a porta do quarto do sheik se abriu abruptamente, revelando uma figura que carregava uma mensagem tão devastadora que o ar ao redor pareceu encher-se de gelo. Sheik, a voz trêmula mal pavor. Acabamos de perder contato com a ala de segurança. Houve um ataque dentro do próprio palácio. Os olhos do sheik brilharam, ferozes e desesperados. O jogo começou de verdade. E naquela noite, em meio ao luxo e às sombras, o império jamais seria o mesmo. A luz tênue do amanhecer invadia lentamente os salões do palácio de Saharaldin, tingindo os ornamentos dourados com um brilho suave e prometedor. O sheik bilionário despertou com o peso das últimas horas ainda gravado em suas pálpebras pesadas. Cada passo em direção à varanda parecia carregar consigo o destino daquele império e o enigma daquela jovem mulher, que agora não era mais sombra, mas parte vital da sua história. Ele olhou para o vasto deserto que se estendia diante de seus olhos, as dunas ondulando como ondas silenciosas sob o céu claro. O sol nascente parecia anunciar que algo havia mudado, não só no reino, mas dentro dele. Era um novo começo gravado na superação da dúvida, nos segredos finalmente trazidos à luz e na força inesperada que encontrara ao seu lado. A jovem apareceu na varanda, seus passos firmes quebrando o silêncio que envolvia aquele momento quase sagrado. Os olhos dela brilhavam com a serenidade de quem venceu batalhas internas e externas. O peso da traição, do medo, da incerteza, parecia finalmente cedido à confiança conquistada, palpável e cálida. Sem palavras, trocaram olhares que falavam mais do que qualquer gesto ou promessa. Era a confirmação de uma aliança que transcendia títulos e impérios. Era a decisão de confiar plenamente um no outro, apesar das cicatrizes deixadas pelo passado. No salão principal, os ecos dos confrontos e acusações ainda pairavam, mas havia uma mudança perceptível no ar. Os conselheiros que antes duvidavam, agora olhavam com um respeito relutante para aquela dupla que se apresentava inseparável, impossível de ser ignorada. A legitimidade que ele havia concedido a ela tornava uma força a ser reconhecida. Nas semanas que se seguiram, o império se renovou em uma dança delicada entre poder e humanidade. A jovem,
revelada não como uma ameaça, mas como uma aliada poderosa, mostrou ao sheik que o verdadeiro trono era sustentado pela confiança mútua e pela coragem de enfrentar sombras obscuras juntos. Eles caminharam lado a lado pelos corredores repletos de história, transformados não só pelas decisões políticas, mas pelo resgate de corações quebrados. O sheik, antes impassível e solitário, aprendeu a ouvir as batidas do seu próprio peito, encontrando na presença dela um conforto até então desconhecido. A revelação do passado da jovem, que tantos temeram, deixou de ser fardo para se tornar a base da esperança. A justiça contra aqueles que devastaram sua linhagem foi feita com sabedoria e determinação, e a reconciliação trouxe paz aos espíritos inquietos. Na quietude do palácio, entre os perfumes de jasmim e o calor suave das lanternas, a vida transbordou em pequenas alegrias, risos compartilhados, silenciosos gestos de afeto e a promessa invisível de um futuro construído na cumplicidade. Quando, finalmente, o sheik e a mulher, que outrora fora apenas uma empregada, cruzaram a porta do seu novo lar, o sol havia alcançado o ponto mais alto do céu, banhando a cidade em luz dourada. Lá fora, o mercado fervilhava, as crianças corriam pelas ruas de areia quente, e o mundo parecia respirar com a tranquilidade restaurada. Ela segurou a mão dele com firmeza, o toque sincero selando o fim de uma era de dúvidas e o começo de uma jornada de amor e prosperidade. Seus olhos encontraram os dele, e no reflexo de suas almas havia agora uma promessa cumprida. O sheik sorriu, um sorriso genuíno e leve, peça rara em sua existência marcada por batalhas. Era o sorriso de um homem que, enfim, encontrara não só uma rainha para seu império, mas uma companheira para sua vida. O jardim do palácio florescia exuberante, como se compartilhando da renovação que brotava naquele momento. As rosas vermelhas farfalhavam na brisa, o som distante de fontes dançava suave, e o céu aberto parecia apoiar o recomeço. No altar daqueles dias dourados, o sheik bilionário ergueu seu olhar para o horizonte infinito, sentindo que cada desafio enfrentado havia valido a pena para alcançar o que cintilava à sua frente: o amor verdadeiro, o perdão concedido e a paz conquistada. O passado ainda sussurrava na memória, mas não tinha mais poder para assustar. Em seu lugar, floresciam sonhos compartilhados, alicerçados na confiança que construíram juntos, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. E assim, sob o sol escaldante que iluminava o emirado, o sheik bilionário e a jovem que ousou cruzar seu caminho protagonizavam uma história de redenção e esperança, onde a verdadeira riqueza não era do ouro, mas a dos corações entrelaçados para sempre. Nos corações daquela terra, a lenda do sheik bilionário deixava de ser apenas sobre poder e segredo, para ser sobre amor capaz de transformar desertos em oásis. E enquanto a brisa quente do deserto acariciava as pedras douradas, os dois sabiam, haviam encontrado, enfim, um lar no outro, para toda a vida.